Salmo 124. Diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Grande Deus, Senhor que fez os céus e a terra, que tem controle de todas as coisas. Senhor que está presente aqui no meio de nós. Senhor a quem cultuamos aqui nesta oportunidade, de maneira racional, compreensiva, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo que já aconteceu aqui nesta noite. Pela vida, ó Deus, dessa criança apresentada, pela sua família. Ó Deus, te louvamos, Pai, pelo casamento do teu filho. Te louvamos, ó Deus, por cada vida que chegou aqui a este lugar. Louvado seja o teu nome, Senhor, que tem verdadeiramente cuidado de nós. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que está acessível a todos nós. Que esta palavra, ó Deus, venha frutificar aqui em nosso coração. Que todos recebam essa palavra com alegria, com entendimento, e ela possa, ó Deus, então, trazer vida para todos nós, trazer entendimento, porque o Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, pode realmente nos revelar, fazer abrir os nossos olhos e ouvidos para que ouçamos a tua voz. Para que ouçamos a tua voz, meu Deus. Desejamos ouvir a tua voz. Desejamos, ó Deus, que o Senhor fale intimamente conosco. Que cada coração aqui, Senhor, seja como terra fértil. Que esteja, ó Deus, desejoso, ansioso pela tua palavra. E ela venha se cumprir no meio de nós. Oramos a ti agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero trazer essa reflexão, meus irmãos. Vamos estar realmente baseando nesse texto a nossa meditação. Um texto que por si só já diz muita coisa para nós. Por mais que você não tenha o hábito, o costume de ler a Bíblia, o texto ele já expressa um sentimento de gratidão, de reconhecimento, expresso pelo salmista Davi. Esse texto aqui apresentado, ele traz 3 metáforas. Metáforas são figuras de linguagem que traz situações do dia a dia para comparar com coisas espirituais. Então aqui esse texto, ele fala, nos ensina, primeiramente, que ninguém está livre ou isento de homens irados. Isso podemos ver logo no início. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve do seu lado, você também pode dizer, com toda certeza, se não for o Senhor que esteve do seu lado, Edna Jara, você com certeza já teria sido engolida viva. Você acredita nisso? Você já passou por situações que você disse isso? Porque eu já passei por diversas. Já passei por situações que eu compreendi. Se não fora o Senhor comigo, eu teria sido engolida. Então aqui, logo de início, ninguém está livre ou isento de homens irados. Representado aqui pelo termo que ele diz. No versículo 3, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Quem seria esses? Representa aqui animal, uma serpente, por exemplo. Um animal de sangue frio, que tem a capacidade de abrir a sua mandíbula e engolir as presas.
Imagine aí você, falando literalmente de uma sucuri, de uma cobra. Davi viveu isso. Ele apacentava as ovelhas, ele várias vezes defendeu, livrou as ovelhas e também foi livre de animais que poderia, porventura, destruí-lo. Então, literalmente, ele viveu isso, referindo-se a animais mesmos. Mas, por trás disso, há também a figura e a realidade do espiritual. Davi, ele viveu isso quando ele enfrentou Golias. Aí já não foi mais um animal propriamente, foi realmente falando de pessoa, de ser, de pessoas que, representada ali pelo Golias. Quantas vezes você se viu numa situação de um gigante à tua frente? Quantas vezes você achou que realmente ali não tinha saída para você? Que você seria destruído? Em várias situações, eu imagino. Eu disse para vocês que eu já passei por situações assim. E Deus me livrou. E eu tive certeza. Se não fora o Senhor, teríamos sido destruídos. Quem nos conhece, nós já frequentamos essa igreja desde 2012. E nós, neste ano de 2012, fomos surpreendidos por um ladrão dentro da nossa casa, completamente encapuzado, com uma pistola na mão. Quem nos conhece sabe disso. E a pessoa que ele se dirigiu primeiramente foi a mim. Senti-me, naquele momento, como uma pessoa que, se não for o Senhor comigo, eu teria sido destruída. E isso não é coisa da boca para fora, isso foi realidade. Um ladrão, malfeitor, adentrou a nossa casa com a pistola na mão, em direção à cabeça do meu esposo. Primeiramente ele veio a mim. E eu, naquele momento, já relatei isso aqui algumas vezes. Naquele momento me senti totalmente paralisada, mas eu sabia que tinha um Deus comigo. E sem palavras eu clamei ao Senhor. E depois em alta voz eu disse: Deus Todo-Poderoso, o Senhor existe, o Senhor está aqui. E naquele instante aquele homem ficou com aquela arma paralisada, inerte. E vocês já sabem, quem me conhece, o fim da história. O homem guardou a pistola, enfiou na bermuda, sentou no nosso sofá e pediu água. E ali ele ficou ouvindo a palavra de Deus. Por 2 horas dentro da nossa casa. Depois de 2 horas ele mesmo pediu para se retirar. Se não fora o Senhor comigo, queridos, naquela noite, em 2012, em janeiro, vocês saberiam que uma tragédia teria acontecido em Feira de Santana. Mas o Senhor fora conosco. Amém? O Senhor foi comigo e eu confiei nele. Eu sei que foi ele. Minha mãe, que estava lá, no dia seguinte falou: será que esse homem foi ladrão mesmo? Ele não era ladrão, não. Se fosse, ele teria feito um estrago. Mas eu sei que foi o Senhor que nos livrou. Amém? Porque o incrédulo, querido, às vezes ele até diz que foi o Senhor. Ele até diz logo de início. Mas depois ele vacila. Depois ele titubia e diz: não foi nada demais. Quem sabe, acho que eu estava até sonhando. Eu já relatei também aqui que minha irmã teve um diagnóstico de um câncer, de uma doença que estava no fim. E ela pediu a gente oração e eu fiquei lá orando. Falei: não deixa minha irmã morrer, Senhor. Chorei tanto, clamei. No dia seguinte ela foi ao médico e o médico disse: não tem nada aqui. E ela mesma disse depois: será que eu não entendi o que o médico explicou? Mas eu posso dizer com propriedade, se não fora o Senhor ouvindo a nossa oração, revertendo aquela situação, eu sei que minha irmã teria sido destruída. Então, queridos, se não fora o Senhor com você, conosco, com certeza já teríamos sido consumidos. Você tem esse entendimento? Você pode olhar para trás da sua vida e lembrar de alguma situação que, se você se viu em perigo, perigo de morte, de sufoco, de pavor, e você clamou por Deus até sem palavras e Ele te socorreu? E você é grato a Ele eternamente? Falta-me tempo para relatar tantas vezes que o Senhor fora comigo, tantas vezes, se não fora o Senhor, em várias situações da minha vida, em relação ao trabalho, em relação à saúde, em relação às afrontas, em relação a calúnias, à difamação. Se não fora o Senhor, com toda certeza, eu já teria sido engolida. Mas o Senhor fora comigo, e eu deposito a Ele
toda a honra e reconheço que Ele sim. Muitas pessoas dizem que o que livrou foi a força do braço, entrou em luta, foram as suas amizades, foi a sorte, foi o acaso. Algumas pessoas atribuem quando conseguem alguma coisa a essas situações. Foi por acaso. Eu digo para vocês, eu acho que até comentei aqui, um aluno meu apavorado, não sei se contei, eu em sala de aula fui movida por um aluno que me pediu oração assim que eu cheguei, e eu não rejeito isso, é tudo que eu quero. Ter uma testemunha de que alguém me pediu uma oração e eu não podia recusar. E ali dentro da sala mesmo, eu orei por todos eles. E nunca tinha feito isso na minha vida. De repente, veio uma vontade imensa e eu disse assim, alguém ainda quer uma oração específica? Quando eu disse isso, e eu disse, não vem todo mundo de vez. E aí logo um levantou a mão. E em seguida mais um, e num total de 6 alunos, adolescentes, manifestaram desejo de uma oração especial. E eu disse, então vem logo, não perde tempo não. E ali no meio de 40 alunos, eles vieram até a frente, eu impus a mão, orei, e tudo bem. Orei. No dia seguinte, encontrei-me com este aluno, e ele estava vindo, e eu dei de cara com ele e falei, e aí, Mateus, a oração valeu? Como foi? Ele disse, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Do nada, a minha mãe veio me visitar. Eu disse, do nada, né? Do nada, queridos. Se não for o Senhor, amém? Porque foi no nome do Senhor Todo-Poderoso que eu orei. Eu não sabia nem o que era. E depois fiquei sabendo, a mãe dele estava de mal, a mãe dele resolveu se casar, a família toda ficou contra, e ela saiu de casa com esse marido que ela arranjou, e a família ficou mal. E a mãe veio então visitar. E ele disse para mim, do nada minha mãe veio me visitar. E eu disse, do nada? A oração não é do nada, querido. Se não for o Senhor com você, se não for o Senhor conosco, a gente não consegue nada. Fico surpresa quando alguns irmãos oram, pedem a Deus, e depois dizem, parece que foi Deus, que tal coisa. Parece? Você diz parece? Você ora, pede a Deus que te ajude, que te alivie, que resolva teu problema, que traga cura, seja o que for, e depois você diz, parece que Deus ajudou. Parece? Eu não digo isso, meus irmãos. Se não for o Senhor comigo, eu teria sido engolida. Hoje o pastor disse para nós que a palavra de Deus é a única coisa que é capaz de nos regenerar. É a palavra de Deus. Não é, talvez, outro lugar. Um centro de recuperação. Pode ajudar, sim. Eu tenho um primo que foi para o centro de recuperação recentemente. E a gente está apostando tudo que ele vai sair realmente restaurado. Mas regenerado é pela palavra de Deus. Amém? Regenerado pela palavra de Deus. Porque a gente começa a compreender a palavra de Deus. Que nos exorta, que nos ensina, que nos abre o entendimento. E aí, então, quando nós entendemos isso e começamos a aplicar em nossa vida, tudo é diferente. Tudo é diferente. A palavra de Deus pode regenerar a cada um de nós. E nós podemos ser espirituais diariamente. Não apenas aqui na igreja. Vestir a melhor roupa, se comportar bem e de repente lá fora, como a gente se comporta? Como é que a gente se comporta? Ninguém pode ficar isolado do mundo para não pecar. O pecado está bem perto de nós. E a gente é que tem que resistir, escolher, servir a Deus. Amém? Eu e você temos essa condição de resistir e escolher Deus para que o pecado não venha nos tragar. Então, queridos, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, que ninguém está isento de homens irados. Eu disse a vocês que eu vivi isso dentro da minha própria casa e tantas outras vezes, mas o Senhor foi comigo. A segunda verdade é que os levantes, o ataque contra nós, eles são cruéis e são realmente traidores.
são cruéis. Não fique pensando, queridos, que o diabo, ele é bobo. Ele faz planos, ele traça metas, ele faz como pode te pegar. Ele percebe qual é o seu ponto fraco, qual é o meu ponto fraco. Ninguém pode aqui levantar bandeira e dizer que não tem ponto fraco, que é todo, é íntegro por completo, que não há uma fragilidade em você. Mas muitas vezes a gente aponta para o outro porque caiu, e nós esquecemos que somos frágeis, capazes de também cair na tentação. Portanto, vamos realmente procurar andar na presença de Deus, porque os ataques acontecem de maneira traiçoeira. Eu imagino uma sucuri comendo, engolindo, e o que representa isso? Um animal que vem e, engole vivo. E eu fiquei assim meditando, Senhor, o que é isso? Espiritualmente falando, eu compreendi, queridos. Engolir você, eu por inteiro, é não dar nenhuma chance de defesa. Você entende isso? Porque se engole, você não vai se degladiar, você não vai se bater, você não vai fazer nada. Você é pego de surpresa. E quando menos pensar, já está engolido, sem chance de nada. Portanto, precisamos estar atentos, porque as sucuris, elas estão aí, doida para engolir você e eu, tá? Então não fique achando que você, porque está na igreja, tem 10 anos, 20 anos, 1 ano ou 1 mês, ou quanto seja, você está isento disso. Você também pode se tornar uma presa fácil. É só dar lugar. Não dê lugar ao diabo. A terceira verdade que aprendemos é que o Senhor compara a ação de feras predadoras, dominadoras. Então, queridos, veja só. Pensando nesse texto, o rei Davi, abra aí em 1 Samuel, no capítulo 17, o salmista, a gente viu aqui o salmo. O salmista, ele teve essas experiências. Davi teve essas experiências, que eu vou relatar já já. Mas eu quero que você abra aí no 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 34 ao 37. 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 34 ao 37. Olha o que diz. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Então aqui relata a situação de Davi. Davi relatou a situação dele com o leão, o que ele fazia para se livrar. E assim foi. Nós acreditamos que está escrito. E aí, Davi enfrentou lá para frente o gigante, o Golias. Então Davi, ele enfrentou na pele essa situação do gigante, do Golias, do homem agora. Então é uma relação, é uma situação para que todos nós venhamos perceber que as coisas de Deus, elas têm realmente um interesse na pessoa, no ser, não apenas como a gente viu nos animais. Davi tendo sucesso. E aí ele enfrentou o gigante, o Golias, e ele também foi bem sucedido. Você entende isso? Mas a situação de Davi não parou por aí. Davi também enfrentou o rei Saul. O rei Saul que
em 1 Samuel, olha aí no capítulo 16, aí mesmo, no capítulo 16, versículo 23, está escrito aí. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha só, Saul estava lá com o espírito mau, Davi ia tocar, o espírito mau saía. Isso aconteceu. Aí também, capítulo 18, versículo 7, olha o que está escrito. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Mais uma situação envolvendo Davi. E Davi enfrentou o Golias e venceu. Davi também enfrentou a fúria do rei Saul, que tentou matá-lo. Imagine a fúria de alguém que quer realmente matar por ciúmes. E ele ficou enciumado, porque Davi agora recebia cantos, elogios, que Davi estava então sendo melhor do que Saul. Isso gerou nele um ciúmes. Você sabia que muitas pessoas têm ciúmes de você? E quer te matar? E quer te destruir? Ou você é inocente e pensa que não tem, que tem ciúmes de você? Mas e aí? O que fazer se nós percebermos que alguém tem ciúme de nós? Vamos entrar em confronto? Vamos fazer o quê? Clamar ao Senhor. Apresentar ao Senhor. Eu vejo tantas pessoas perdendo, queridos, porque elas querem lutar com sua própria língua. Elas querem lutar com o seu próprio braço. Elas querem realmente entrar em confronto. Será que alguém vence? Quem é filho de Deus vence dessa maneira? É em nome do Senhor que você vence. Se você realmente perceber alguma situação dessas, você deve apresentar ao Senhor. E você não deve ter medo. Amém? Ela pode te ameaçar, ela pode dizer tantas coisas, mas confie em Deus. Clame a Deus. Diga ao Senhor: Deus, eu estou percebendo, tem pessoas, essa tal pessoa que você percebe, está querendo realmente me matar, está me percebendo, está realmente me provocando, está fazendo isso e isso, e você não vai xingá-la, você não vai amaldiçoá-la, você não vai realmente denunciar, você vai apenas apresentar o Deus forte e poderoso, amém? Assim você consegue vencer. Muitas pessoas são vencidas, porque na mesma hora que ela vê a ameaça, ela já tem medo e já quer entregar os pontos, já não quer mais o trabalho, começa a ficar com medo. Mesmo com aquele medo lá dentro, confie no Senhor. A sua confiança não está no seu intelecto, na sua beleza, na sua juventude, na sua robustez. Não, não vá por aí porque você se dá mal. Confie no Deus Todo-Poderoso. É no nome do Deus Todo-Poderoso que você deve confiar. Apresente a Ele. Ore pelo seu inimigo. Ore pelo seu perseguidor. Você já fez isso? Às vezes a gente não faz isso. Já quer amaldiçoar, já quer dizer ele que se ferre, que perca o emprego, que... Não é? Então, o segredo é orar pelaquela pessoa que está lhe perseguindo, que está lhe atormentando, que está realmente tentando causar algum mal para você. Seja espiritual, querido. Larga de confronto. Disse-me, agonia, pavor. Isso não cabe mais para o cristão. O cristão precisa confiar no nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E aí as portas se abrem, as cadeias se abrem, o que for acontecer, que tiver de impedimento vai cair por terra. Se você realmente depositar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Saul e Davi. Davi, então, foi perseguido por Saul. Saul furioso, querendo matar por ciúmes. Você imagina quanto investimento para fazer isso? Será que foi um investimentozinho qualquer? Foi, pastor? Não foi um investimentozinho qualquer. Não foi um momento só. Foram várias situações para tentar realmente destruir.
Davi passou por isso na pele. Então ele realmente pôde fazer isso, não é? Outra situação que Davi viveu foi a situação do seu próprio filho Absalão. O próprio filho de Davi, Absalão, desejou tomar o trono de Davi, seu pai. Agora você imagina um filho que deve realmente proteger o pai, amar o pai, cuidar do pai, ter orgulho do pai, e o pai, da mesma maneira do filho, está o próprio filho desejando tomar o trono do pai. Será que foi pouco investimento? Será? Está na Bíblia, você pode ler. Em 1 Samuel, 2 Samuel, relata tudo isso. E você pode tomar conhecimento. Não foi pouco investimento. A Bíblia diz que Absalão era um filho único de Davi, filho homem, e ele desejou tomar o trono do pai. Ele tinha muita beleza, mas ele tinha uma fúria. Ele tinha realmente um desejo dentro de si de tomar o lugar do seu pai. Então Davi, queridos, viveu isso. Por isso ele disse, se não fora o Senhor, né? Se não fora o Senhor, já teria sido engolido. As águas já teriam sido realmente, as águas altivas. Volta lá no Salmo 124. Já estou terminando, né, pastor? Que horas é mesmo? Tem tempo, né? No Salmo 124, volte lá, por gentileza. Salmo 124, o salmista, ele diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Queridos, eu quero falar aqui de alma. Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com o nosso corpo. Academia, tinta no cabelo, batom, maquiagem. Tudo bem. Mas pensamos às vezes até que isso pode esconder, às vezes, a tristeza que ficou ou que ainda está dentro de nós. Talvez por um Golias que apareceu para nos destruir. Um Golias que tornou-se gigante na nossa frente. Que tentou dizer para nós que nós não éramos nada ou não íamos a lugar algum. Que somos burros, incapazes, frágeis, fracos. Que você realmente é tudo de ruim. Talvez você se reporte agora e venha à sua mente situações como essa, já vivida no seu passado. E você agora sente a sua alma dolorida, ferida. E a sua alma precisa de um tratamento. E você não pode carregar os seus traumas pela vida inteira. Você precisa realmente se libertar de tudo isso. Você não pode carregar isso porque isso te fere, magoa, faz com que você tenha reações que você mesmo não quer. Mas quando vê, já está reagindo. É tempo de libertação. Amém? É tempo de libertação, de libertar sua alma que está presa, talvez por um passado, por um Golias que apareceu, por alguém que desejava tomar o seu lugar, por alguém que desejava realmente as suas bênçãos, ou que deseja, e você realmente se sente inseguro, medroso, e com a alma ferida, porque é terrível ter medo. O medo é algo que nos paralisa. O medo faz a gente realmente não avançar. O medo é algo danoso. Eu sentia muito medo. Mas eu sempre, quando conheci a Cristo, eu comecei realmente a dizer o que está na palavra. E pela palavra eu fui liberta. Eu comecei a recitar esses salmos que trazem para a gente realmente força, segurança. E eu dizia assim como Davi falou, Senhor, eu quero dizer que a minha confiança está no Senhor. Que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E tantas vezes eu recitei salmos e palavras minhas mesmas que vinham à minha mente, e orações, andando pelo caminho, dentro de casa, declarando a minha vitória. Você tem feito isso? Ou você aceita às vezes o fracasso, a derrota, e vive realmente triste, medrosa,
talvez com medo de chegar em casa, e o que pode acontecer? Confia no Senhor, chama por Ele, diga para Ele: Senhor, dependo de Ti. Queridos, é maravilhoso quando o salmista, ele faz essa declaração. Davi era um homem muito rico, um homem que realmente não precisava de nada financeiramente, mas ele tinha confiança no Senhor. Ele tinha confiança dele, era no Senhor, não no que ele podia ter, porque o que ele tinha realmente não trazia para ele paz, a sua alma. No Salmo aí você diz: a nossa alma está por cima da nossa alma. Muitas vezes a gente vê realmente o corpo às vezes está bem, está saudável, aparentemente tudo bem, mas a alma está sofrida, a alma está doída, a alma está ferida. E como é que você trata dessa alma? Como é que você arranca agora as mazelas que ficaram de um pai que falou tantas coisas duras, de um pai que maltratou você, de uma avó, de uma mãe, de uma tia, de alguém que você carrega consigo? Conversando com um amigo meu de trabalho, ele disse: minha mãe fazia assim, assim, falou tantas coisas que a mãe fazia. E ele sorrindo disse: mas eu não fiquei com raiva dela, me ajudou a ser quem eu sou hoje. Se você realmente lembra como algo que te ajudou, glória a Deus por isso, amém? Porque às vezes a mãe precisa realmente dar uma surra, um couro, fazer algumas coisas, punir, para o nosso crescimento, para a nossa alma, para o nosso entendimento. Porque muitas vezes o diálogo apenas não resolve. Gostaríamos muito que o diálogo fosse suficiente, mas às vezes não é. Às vezes precisa ter uma punição a mais. E aí, a gente carrega mágoa ou a gente compreende que tudo foi para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para nos dar realmente maturidade e compreensão. Se você é daquele ou daquela que ainda carrega consigo ressentimentos, sentimentos na sua alma, por situações vividas no passado, está na hora de você lançar sobre o Senhor Jesus tudo isso e pedir a Deus: cura a minha alma, porque, Senhor, está pesado demais para mim. E eu já disse, às vezes a gente disfarça, mas um dia vem à tona. E as pessoas podem descobrir: mas fulano que era da igreja, que era tão feliz. Às vezes a gente vê até suicídio. E por que as pessoas chegam a fazer isso? Porque chega a determinado ponto, como o pastor falou aqui, fariseus, pessoas que acham que já são mestre, já tenho 20 anos na igreja, dizer agora que eu estou sofrendo de depressão, de tristeza, e às vezes essa depressão é de um problema do passado que não foi resolvido. E agora, vou carregar isso para sempre, eu posso ainda me retratar? Ainda há tempo de retratar, ainda há tempo de cura, ainda há tempo de libertação, ainda é tempo de perdão, ainda é tempo de transformação e regeneração. Amém? O que não dá é para viver a vida inteira, queridos, carregando mágoas, ressentimento, feridas que nunca saram. Muitos dos nossos pais fizeram coisas porque eles também foram ensinados assim. Viveram assim, e às vezes eles não fizeram por mal. Às vezes exagerou, talvez, nas palavras, na maneira como procurou lhe corrigir. Talvez até exagerou, mas foi tudo pensando no seu bem, no seu crescimento. Mas se ainda você carrega alguma coisa, é hora de se retratar, é hora de crescer. Então, queridos, nós vimos aqui que Davi literalmente viveu essas situações. E ele disse: é na força do Senhor. Você também é capaz de dizer que é na força do Senhor que você vence? Que é na força do Senhor em qualquer situação. Não é na sua força, é na força do Senhor. Ore, peça a Deus, apresente ao Senhor. Ah, mas Ele já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você a sua dependência. Precisamos realmente ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus. Não podemos ficar estagnado, parado. Precisamos realmente fazer alguma coisa. E às vezes as pessoas estão do nosso lado. Elas, já disse, são invejosas e são ciumentas. As pessoas ciumentas, elas querem os seus amigos. Elas querem as suas bênçãos. Esses dias eu tive uma visita de uma tia minha que passou 20 dias aproximadamente na minha casa. Do Rio de Janeiro, o pastor conheceu. Léo também conheceu, não foi, Léo? E ela esteve lá conosco. E ela é muito assim, expansiva, faladeira e tal. Causou um certo desconforto para alguns da família. Causou alguns desse desconforto.
E às vezes a gente vê minhas primas, irmãs até, falando mal por trás dela. Falando mal, dizendo isso e isso, coisas de família, que vocês devem entender muito bem. E ela estava hospedada na minha casa. Quando foi quinta-feira que ela foi-se embora, eu disse, olha, minha tia Leda está indo embora. Ela trouxe para nós muitas alegrias, mas também trouxe agonia. Quando eu falei isso, todos arregalaram o olho para mim. Gilene é louca, é doida, como é que ela vai falar isso? Eu disse, ela trouxe agonia, mas muito mais que agonia, ela trouxe alegria. Trouxe movimento para minha casa, movimentou, cada hora chegava uma prima, um parente para visitar. Será, querido, que você não pode suportar, ou pelo menos suportar não, amar mesmo uma tia tua que vem de longe, te ver porque sente saudade? E ela diz isso, diz que incômodo. Para que vem para cá? Uma caristia, tirar a gente da cama da gente, mudar a rotina. Será que você é desse tipo? Que uma rotina não pode ser mudada? Uma cama não pode ser cedida? Uma luz não pode demorar mais um pouquinho acesa? Uma água não pode se derramar um pouco mais? Para receber um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, um parente? Porque você realmente faz questão de tudo? É hora da gente se cortar essas coisas. Porque muitas pessoas são apegadas a coisa. O bom mesmo é ter amigos, relacionamento e família, queridos. Será que você se importa com sua família? Seu irmão que está longe, que você podia dar um telefonema, passar uma mensagem, e às vezes, ele não liga para mim, eu também não vou ligar. Você é desse? Você está nessa? É hora da gente se libertar dessas coisas. É hora da gente dar um passo para as coisas boas, alimentar a família, fortalecer os laços. Você pode saber que quando a gente se isola, quem perde somos nós. O isolamento mata. É hora da gente ir ao encontro das pessoas. Muitas pessoas aí, essa minha tia é tão carente que vocês não imaginam. Tem medo até de dormir só. Uma mulher de 60 e poucos anos. Eu tive que botar a Esther para dormir com ela, porque senão ela não dormia só. Tem medo de dormir só, carente de atenção. Cadê minhas irmãs? Cadê fulano? Que não veio ver, que não sei o quê. Ela vem porque ela teve disposição de vir de tão longe. E eu vou dizer para ela que foi incômodo? Eu demonstrei alegria e prazer. Não foi fingimento. Esforço mesmo. Para chegar talvez à tarde, mais tarde um pouquinho no trabalho, para sair um pouco mais cedo, para estar ali, para compartilhar de algumas coisas. Me falou de coisas que eu nem sei o que é. Do passado, da mãe quando morreu, eu não sei o que. E eu ali ouvindo, meia-noite, e eu lá, e ela... E amanhã tu vai trabalhar cedo, né? Eu digo, vou, mas não tem problema nenhum. A noite quente eu fiquei lá ouvindo. Então a gente faz isso, porque a gente hoje tem uma mente diferente. Uma mente de Cristo. Muitas pessoas dizem que são nossos amigos, mas por trás ficam falando mal da gente. Lá vem aquele irmão chato, que conversa demais. Eu é que não vou ficar aqui. E um das costas, outro das costas, deixa a pessoa sozinho. Está na hora da gente crescer, queridos, e saber que somos diferentes. Que tem uns que são falastrões mesmo, tem uns que falam mal, tem uns que falam baixo, tem uns que são mais lentos, outros mais rápidos. Mas isso é ser irmão, isso é ser família. Não dá para ser tudo dentro dos seus conformes, dentro dos seus padrões. Vamos quebrar os paradigmas, vamos romper com essas barreiras que às vezes nos impede de dar um abraço, e às vezes a gente fica guardando mágoa, ressentimento, e morrendo e deixando a inveja, os ciúmes e a ambição. Muitos realmente ambicionam o seu lugar. Muitos ambicionam o teu lugar, viu, menino de bigode? Muitos ambicionam o seu lugar. Mas você pode dizer, mas como? Eu não tenho nada. Mas só o fato de você estar aqui já despertem outros que não tiveram a coragem e estão lá sofrendo, como Márcio sofreu tantas vezes. Você realmente veio à igreja. Você resistiu, com certeza. Mas um dia você veio. E muitos estão resistindo. As pessoas convidam e eles não querem. Mas a igreja é chato, a igreja vai me impedir disso e daquilo. Ninguém te impede de nada. Quem vai te impedir é o Espírito Santo, se você der lugar. Se você der lugar ao Espírito Santo, ele vai falar com você. Agora o duro é a pessoa estar na igreja, ouvir a palavra e permanecer com as mesmas práticas. E às vezes até piorando. E envergonhando talvez o nome do Senhor por declarar cristão, com práticas que não condizem com o cristianismo. Você precisa realmente seguir Cristo. Ele deve ser o seu modelo de vida. Você não deve olhar para ninguém, para nada. Procure santidade, procure viver realmente de maneira íntegra. Procure fazer o que é correto, seja espiritual. Tudo conduza para o espiritual. O
o pastor falou isso e eu mesma disse, mas o pastor devia explicar melhor como é ser espiritual. Mas ele explicou. Ser espiritual não é não comer arroz e feijão. Ser espiritual não é estar com a tia que não é crente, que é de outra religião. E você, ela é católica, treina um crucifixo no peito, faz as rezas dela lá, não sei o que lá. Você não fica com ela? Isso é ser espiritual? Porque você não se contamina? Porque se você ficar com ele e ela falar da fé dela, você pode perder as estribeiras? Você tem que ter convicção da sua fé. E você se relaciona com quem quer que seja. E você não é contaminado. Amém? Você é seguro, você é íntegro, você está com Cristo. Quem está com Cristo não pode se sentir balançado. Tem um textozinho que diz que uma pessoa estava com uma xícara de café. Uma xícara de café, imagine uma xícara de café. E alguém vem e tomba na xícara do café. O que é que vai derramar? Café. Se fosse chá, derramaria chá. Então, isso é para ilustrar a gente. Se alguém lhe chacoalhar, se alguém encostar em você, tombar, o que é que sai de você? Já pensou nisso? O que é que sai de você se alguém lhe tombar? O que é tombar? É ser um Golias na sua vida? É ser alguém que ambiciona o teu lugar? É alguém que tem ciúmes de você? Se alguém fizer isso, o que é que vai sair de você? Gritos? Escândalo? Falta de perdão? O que é que vai sair de você se alguém tombar em você? Se alguém tentar realmente tirar a tua paz? Como você reage diante disso? O melhor mesmo, queridos, é confiar que o nosso socorro está em o nome do Senhor. Amém? O nome do Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não entende a adversidade. Às vezes a gente não entende o problema. Mas o problema vem trazer para nós crescimento. Vem trazer para nós experiência. E como é que a gente resiste? Olha o que diz aí em Provérbios. Abra aí sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. Olha o que está escrito. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia. Você já teve algum dia de angústia? E o que fez? Se trancou? Fugiu do problema? Deixou o tempo curar? Se você se mostrar frouxo, a tua fé é pequena. É hora da gente enfrentar os problemas. Porque os problemas trazem para nós experiência e maturidade. Eu sempre digo que, às vezes, a gente quer experimentar as coisas com a nossa própria experiência. Mas as experiências dos outros devem servir para nós. Amém? Não é tudo que você tem que experimentar para dizer realmente não é bom. Veja a experiência do seu pai. Me permita dizer, irmão, o pastor falou aqui, né? Aí ele disse, graças a Deus, meu filho não vai dizer isso. Meu filho não vai dizer isso. Que lindo ele falou. Ele acredita nisso. E isso realmente não vai acontecer. O filho dele depois vai ter orgulho dele. Vai dizer, meu pai passou por isso, mas ele superou. E ele está de pé, e ele realmente é o sustentáculo da nossa família. Que coisa maravilhosa, querido. Que coisa boa olhar para trás e dizer, eu até pratiquei, meu filho. Mas eu posso dizer para você que não é bom. E ele, por ser um menino sábio, vai dizer, meu pai já me disse que não é bom e eu não sou besta de experimentar. Não é não? Mas alguns acham que consigo vai ser diferente. Eu quero sentir na pele, porque meu pai foi um bobo. Ele não soube fazer a coisa certa. E aí a gente depois vê quem foi o bobo mesmo. Não é? Então é bom a gente seguir os exemplos bons dos nossos pais. Tem exemplo bom no seu pai? Siga. Imite. Se não tem, descarte. Respeite. Mas às vezes a gente só quer imitar os defeitos. Por que fazemos isso? Burrice? Teimosia? Você sabia que nós não somos amigos
apaixonados por Deus, conhecedores dele, somente pelo fato de dizer que a gente conhece a Bíblia? Somente pelo fato de vir à igreja? Isso é bom? É. Mas o bom mesmo é obedecer a Deus. Obedecer é a prova de amor a Deus. Eu acho tão lindo esse texto, meus queridos, que está em Salmo 91, no versículo 14. Eu sou apaixonada por esse versículo, porque é algo realmente divino. É algo realmente maravilhoso. Salmo 91, versículo 14. Veja aí, confere, para ver se só eu mesma que acho isso. Porque eu acho lindo demais. Quando diz aqui, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Que lindo, não? Porque tão encarecidamente me amou. Você amou a Cristo, você amou a Deus, você o ama, porque tão encarecidamente me amou. Eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro. Você quer realmente estar seguro? Ame a Deus, obedeça a Ele. Você vai ver que se você passar por uma adversidade, as águas altivas, as tempestades, os Golias, as situações adversas, você vai suportar todas. Você vai cantar vitória depois. Você vai realmente dizer, porque Deus não vai deixar você no chão. Deus não vai deixar você derrotado. Deus não vai deixar você fracassar. Ele será contigo, porque tão encarecidamente me amou. Tão encarecidamente me amou. Não tem coisa melhor, queridos, do que o amor, do que realmente amar a Deus. E isso não é por pressão, isso não é por imposição, isso é por voluntariedade. Ah, que lindo, não? Saber que a pessoa ama a Deus e por causa do Senhor você não é capaz de pecar. Você é capaz de guardar a sua boca, as suas palavras, guardar as suas atitudes. Você até tem vontade, às vezes, de dizer algumas coisas, mas você não diz, porque tão encarecidamente amou o Senhor. Porque tão encarecidamente ama ao Senhor. Amar ao Senhor é obedecer. Não é porque a gente fala, não é pelo teu falar. Porque muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu já até curei em teu nome, já libertei, já fiz tantas coisas. Lamentavelmente, alguns irão ouvir, apartai-vos de mim, malditos. Já pensou? Ouve isso de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Porque as pessoas até faziam isso em nome de Jesus, mas não aplicavam na sua própria vida, queridos. Moralista, falsos moralistas, fariseus, pessoas que ensinam, mas que não praticam. Isso é nojento, isso é imundo, isso é abominação a Deus. Se porventura você está nessa prática, seja ela qual for, tenha realmente arrependimento. Diga para Deus, Senhor, eu a pratiquei até aqui, mas eu não quero mais. Me ajuda, me liberta da mentira, do engano, da falcatrua, me liberta da pornografia, da imoralidade, me liberta, Senhor, da maldade, de viver aqui de uma forma e em casa ser de outra, completamente diferente. Me liberta, Senhor, eu não quero isso. Queridos, eu vivo sempre pedindo a Deus, Senhor, cuida de mim, me ajuda, muda. O pastor pregando aí de manhã, eu falei, Senhor, me regenera. Eu não quero ser fofoqueira, eu não quero ser uma pessoa que leva contendas. Eu não quero ser uma pessoa que tem maldade, malícia, que não pode ver nada, tudo já pensa em maldade. Me regenera. E ele disse, todos podem nascer de novo hoje. E muitos levantaram a mão, eu não quero nascer de novo. Porque o nascimento pode acontecer todo dia, pensando na regeneração. Porque sempre digo, eu não posso ser a mesma que fui ontem. Você não pode ser. E a vida vai ensinando a gente a ser mais madura. Amém? Na hora da angústia, você, já perguntei, passou por alguma angústia? Com certeza sim. A obediência não dá espaço para oportunidades, para o pecado, para as atitudes contra o mal. A obediência nega o viver de forma errônea.
e é guardado pelo mal. Amém? A única coisa que te guarda é ser obediente a Deus. Não é recitar o Salmo 91, não é deixar ele aberto lá na sua estante, não é decorar os textos bíblicos, é obedecer a Deus. E cuidado, porque muitos estão com a alma atribulada, perturbada, porque são realmente pessoas que não obedecem, mas sabem, conhecem a palavra, vêm à igreja e vivem de uma forma que não agrada a Deus. A figura dos terremotos é cair numa fenda de surpresa. Você e eu podemos ser surpreendidos, sem chance. Por isso o salmista disse, a segunda figura, como a fornalha, e a terceira, ilustra os perigos materiais, as enfermidades espirituais e ameaça para a nossa alma. As ameaças para a nossa alma está citado aí na terceira parte que eu citei. Depressões, tristezas e angústia. É tempo da gente abrir os olhos, porque nenhum de nós está isento, nenhum, nem os pastores, nem você, nem eu, nem ninguém. Estamos todos aí, sujeitos, muitas vezes vulneráveis a situações dessa natureza. Todo dia você é tentado, a todo instante você é tentado. E o que você deve fazer? Resistir às tentações, fugir das tentações, buscar a Deus, se aproximar de Deus, ler a Bíblia, reconhecer que se você insistir em tal coisa, você vai cair num grande abismo e vai ser tragado e vai ser realmente destruído sem ter chance para se defender. Por isso, queridos, não sejam ignorantes. Se não for o Senhor conosco, nós já teríamos sido engolidos. Algumas pessoas realmente, finalizando, atribuem o seu sucesso à sua força, ao seu intelecto, ao seu conhecimento, à força do braço, à língua, à sorte, o acaso, ao investimento intelectual, porque meu filho é doutor, porque agora está na faculdade tal, porque agora está fazendo isso e aquilo. Nada disso lhe isenta. Nada disso te dá segurança. A única coisa que dá segurança para qualquer um de nós é o nome do Senhor. Vamos ler todos juntos? O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos dizer todos? O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, aquele que controla a natureza, os animais, a fúria do mal, do gigante que porventura vem aparecer, porque o coração do rei se inclina ao Deus Todo-Poderoso. Ele é capaz de desfazer todo laço, de tirar todo mal, de neutralizar o inferno por sua causa, porque você obedece a Deus. Então o segredo é ser obediente. Deus, e confie no nome do Senhor, que Ele vai te socorrer. Ele não vai deixar você ser presa fácil. Ele não vai deixar você tragado pelas armadilhas do inferno, pelas emboscadas de Satanás. Confia no Senhor, que Ele estará contigo, ainda que o mal apareça, ainda que a situação esteja difícil. Confia no Senhor, que você dará honra e glória a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que fez com o próprio Deus uma aliança eterna. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos. Estamos aqui porque o Senhor fez uma aliança eterna com o seu povo. E nós somos o povo de Deus. E por isso Ele fez aliança que nunca será esquecida. Amém? Confia nessa aliança, confia no Senhor, que Ele é contigo. Deus seja louvado para sempre. Aleluia.